JB, dia 2 de abril é o Dia Mundial da Conscientização do Autismo. Por isso, estou olhos nos olhos com duas mulheres marcadas pela coragem. Elas são mães de crianças autistas e, na busca de ajudar os filhos, ajudam muita gente. Falo de Ana Lúcia Leite Félix e Ana Paula Chacur, da ONG Acolhe Autismo. Duas Anas maravilhosas, corajosas, dinâmicas aqui na minha frente. Que coisa boa, gente. Obrigada por terem vindo. Muito obrigada pelo convite, Clara. Obrigada, é um prazer estar aqui. Meu amor. Muito obrigada. Bom, vocês são mulheres inspiradoras. Na verdade, são exemplos. Ao invés de ficarem reclamando da vida, vocês puseram a mão na massa, criaram as ONGs e estão ajudando muita gente, porque vocês sabem que o autismo, por incrível que pareça, ainda não é as consequências, as causas, o comportamento, ainda não é das mais, não são coisas das mais conhecidas. Como é que foi? Então, eu venho de uma geração mais jovem dessa luta aí do autismo e é como você falou, nós não ficamos chorando, a gente resolveu ir à luta. Perfeito. E conscientizar justamente pelo que você acabou de falar, ele não traz características físicas. Então, a questão comportamental, o preconceito que a gente sofre é grande, justamente pela criança não trazer uma característica, uma deficiência física. Então, esses comportamentos disruptivos que o autismo muitas vezes apresenta, a gente acaba passando a imagem de mãe que não educa, de mãe que não põe limite, que não põe regra. Incrível, né? Para mim, eu tive um diagnóstico precoce da Helena, ela tem 8 anos hoje. Eu não sabia o que era autismo, ela tem uma comorbidade, uma lesão cerebelar, então eu tive primeiro esse diagnóstico e eu só perguntei para o médico o que era isso e o que eu precisava fazer. Depois de estar com a equipe estimulada, nós percebemos que ainda não tinha algumas aquisições e aí foi feito o diagnóstico de autismo. E eu também, eu não sabia. Mas e aí como você disse, foi uma coisa mais fácil, mais prática de ser detectada por força do tempo. Exatamente. Agora, Ana, você não, o seu menino já tem 19 anos. 19. E aí, o que você percebeu nele? Então, no nosso caso, esse ano está fazendo quase 11 anos que eu descobri o diagnóstico. Quer dizer, então, durante 8 anos e meio, não tínhamos um pediatra, passamos por 8, que pudesse vislumbrar assim, olha, pode ser, vamos me perguntar coisas banais, como ele brinca, o que ele gosta de fazer, o que ele não faz, né? Como é na escola a interação, nem as perguntas básicas, porque se ele perguntasse como ele brinca, era o primeiro sinal latente, assim. Por quê? Que ele brincava de carrinho pela casa inteira, ele enfileirava os carrinhos em cima do sofá, pela janela, e eu achava aquilo lindo, porque ele era tão organizado, ele era calminho, os mais velhos sempre foram mais agitados. Então, assim, a única coisa... é uma das características. Sim. Como você enfileirar define objetos, normalmente a atração por carros é normal, né? Porque objetos que giram, como rodas, né? Geralmente eles se interessam não pelo brinquedo em si, com a função do brinquedo, eles dão uma outra função, ou eles pegam uma parte, desmonta e só querem aquela parte. Então, quer dizer, ele era muito observador, quer dizer, olhava nos olhos, então... Quando eu comecei, ele não tinha o básico. Mas a sensibilidade dessas pessoas que vêm com alguma dessas características ou síndrome, seja como for, a sensibilidade é bem maior. Eles têm um diferencial muito grande. E porque também existe o estigma de que o autista não olha nos olhos. Por isso que a Ana está falando, né? Ele olhava tanto para amamentar, quando amamentava, porque os primeiros meses você já pode, se tiver um médico consciente e atualizado, ele identifica. Porque há bebês que não olham fixo seu médico. Agora, quer dizer, isto é genético ou adquirido? O seu já nasceu com isso? Não, eles têm uma carga genética, já nasceram assim. O que acontece é que até os 3 anos tem algum gatilho que
dispara. Entendi. E há várias vertentes, né? Há quem fale das vacinas, que o excesso de mercúrio... Gente, eu tenho um caso assim nos Estados Unidos. Sim, tem. Foi divulgadíssimo que a mãe disse que a criança era absolutamente sem sintoma nenhum. E após a vacina ficou assim. Então, e o seu, você percebeu logo quando nasceu? Então, eu tenho os dois lados do autismo, né? Eu tenho uma menina de 8 anos, que eu contei como que foi, e o Antônio, de 5, que traz muitas características do filho da Ana. Ele enfileira, faz o sequenciamento. Que os seus são os dois. São Isso os dois. leva a crer que tem muito na genética. Tem. Inclusive, hoje, todos os estudos e pesquisas, né, genéticas apontam para 33 genes que são estudados, possíveis causadores dos sintomas do autismo. Agora, como a família deve lidar? Vou falar por mim, porque é muito delicado a gente dizer deve ser assim ou deve ser... Cada um tem o teu processo de entendimento, o seu processo de luto. E cada um é um, o seu né, processo também. de luta. Para mim, não foi um bicho de 7 cabeças, porque eu já venho de uma família que é toda da área da saúde e sempre muito voluntária, sempre envolvida em causas. Como eu falei, eu perguntei para o médico o que eu precisava fazer e fui buscar as terapias. O segundo diagnóstico, sim, foi um susto por conta do que se gastava já. Minha filha custava R$5.000 por mês para eu ter as terapias adequadas. Quando eu pensei no segundo diagnóstico, isso me assustou. Não como que eu ia fazer, não, eu já sabia como que era aquilo, né? E se você me falar assim, você seguiu alguma receita de bolo? Não. Eu segui muito a minha intuição no começo. Muito. Mãe, porque eu não, gente, mãe. Então eu falava com a Helena, se eu precisasse falar 10 vezes a mesma coisa, eu falava porque eu acreditava que ela ia me entender. E uma hora ela ia realizar o que eu estava... Isso aconteceu. Aconteceu. Isso é uma das características, né? Que a insistência, a persistência para você mudar um comportamento. Então não adianta um castigo, não funciona. Uma repreensão, uma recompensa. Não Mas funciona, é importante ter regras. Regras, sim, eu estou falando exatamente nisso. A vida no lar, na casa. Eles têm que ter limite. Não tem por que ter pena, né? Porque não, de jeito nenhum. Existe uma compreensão que até vai mais além, né? Eles se tornam grandes manipuladores na família. Que coisa, olha a sem, às vezes, nem ter a linguagem verbal, que em muitos casos não desenvolve. Isso. É um o mistério. De vocês desenvolveu? O meu sim, o meu sempre falou. A Helena, ela se comunica e ela se faz entender muito bem graças à estimulação e ela tem uma linguagem parcial, mas a comunicação dela vai muito além da fala, ela consegue se fazer entender, perfeito. Olhar. Agora, pelo que vocês estão me falando, o maior desafio de vocês não é com eles, é com a sociedade, né? Exatamente. É o que eu estou conseguindo concluir. Exatamente, a sociedade. Muito preconceito e a questão da inclusão nas escolas. Existe o lado do preconceito, existe o lado da desinformação do total e restrita. Então eu tento orientar as mães, né? Porque muita mãe quer logo descer o barraco, né? Quando as coisas acontecem. Eu falo, gente, tem que lembrar que a maioria das pessoas ainda é desinformada. Ainda está com a raiz, né? Eu associo muito esse preconceito à falta de informação. Antes de nós entrarmos no ar, eu acho isso. Então, diante do mundo que a gente vive, então você imagina um menino de 1,90 m, que é um rapazinho que a gente conhece, 21 anos, grande, forte, robusto, na praia. Passou por um senhor, pegou o refrigerante e saiu tomando. E ele não fala. Esse senhor levou um susto e foi com as 10 unhas nas costas dele, de cima a baixo. A mãe estava um pouquinho distante, que eles estavam fazendo caminhadas, né, com outras mulheres, outras crianças. A mãe ficou em pânico, começou a chorar e ele ria, que é uma reação que não condiz com a situação, né, que o riso para eles muitas vezes é um estado de excitação ou nervoso. Exato. Não quer dizer que ele está contente ou que ele está bom. Ele entendeu aquela situação toda. E aquele senhor reagiu com medo de um assalto, com medo, né? Se é uma criança pequenininha, é o que eu também oriento as mães. O pequenininho, tadinho, deixa, é bonito, né? é engraçado. Deixa, mas pode dar para ele vai ficar com...
Não pode. É uma coisa que a gente não tem pode. que ensinar e de pequeno, né? De pequeno. E eles têm que se preparar. Não pode estar sozinho na rua, porque essas coisas vão acontecer. Pode Ele não acontecer. fala, não usa linguagem verbal, E aí, né? Ele é muito grande. E eu acho que é Ele importante assusta, né, falar entre que aspas. isso abre um canal para violência, né? Sim, nossa, uma preocupação Sim, grande. indiscutivelmente. muito grande. Você não sabe a reação que Nossa, a na pessoa... adolescência deles. Então é importante esse treino dentro de casa e na sociedade do que pode e o que não pode, porque uma hora eles vão estar sem a gente. Acontece, sabe, isso é a muito- informação, eu acho que é a Isso a é- principal arma contra o preconceito, Qualquer gente. tipo de preconceito. Precisava né? ter, né? Umas... Agora, você ia me falar das escolas, da inclusão na escola. Porque a gente, eu costumo falar que a inclusão não é só escolar, né? Porque começaram a falar de inclusão no Brasil, tudo ficou só focado na No escola. contexto escolar. E aí a parte pública também só se preocupa com a inclusão na escola, mas a gente tem que ver na sociedade, né? Em todo lugar. Mas enfim, a escola eu sou professora, né? Sou aposentada. Então eu lidei com a inclusão antes do meu filho chegar, né? Eu já tive o meu mais velho, mas eu sou professora antes de ser mãe. Então a gente já sofria na sala de aula com aqueles casos sem laudo, né? A gente não podia discutir ou conversar, porque às vezes tinha laudo e era escondido as orientadoras, né? Tinha Entendi. umas posturas assim. Enfim, eu levava... Hoje já é inadmissíveis, Já graças não pode, a Deus. porque se o professor tem que se preparar, como que você vai esconder dele que aquele menino tem um transtorno? Ele precisa saber, né? Então, enquanto professor, eu sofria. Esse grupo começou há muitos anos atrás. Entendi. Muito antes. Porque a gente via essa dificuldade. Eu acredito. Agora, Agora a você vê que informação- 2012 para cá, nós temos até a lei sobre os federal, direitos dos autistas. 2.764. Deu isso uma aí acho que ajuda, vai né? ajudar Mas só um que não pouco. adianta nada se a gente não municipalizar, sabe? Toda Aquela coisa. razão. Existe a lei federal, aí tinha que ter o decreto que veio Exato. depois para regulamentar, porque a lei existia, mas não tá regulamentada. É coisas de lei, né? E aí teve o decreto, e aí tiraram algumas coisas lá, tal. E aí a gente correu para municipalizar, que é o que a gente fez aqui em Santos. E o que vocês acharam da receptividade disso na nossa cidade? Foi boa? Na verdade, a gente está lidando com uma expectativa muito grande do Santista, né, do munícipe Santista, em torno da implementação da clínica escola para autistas. Que é importante a gente falar nesse momento e esclarecer que a clínica, ela não é um local de segregação, né? Ela é um local que ela vai atuar no contraturno escolar. É imprescindível que essa criança esteja matriculada na rede regular né? de Sim, ensino, de ensino. desde que ela esteja em plenas condições, né, que esteja com um tratamento adequado. E no contraturno está nessa clínica que nada mais é do que uma equipe profissional de terapeutas na área da saúde e na área da educação, trabalhando junto e de forma interdisciplinar essa criança, esse jovem, esse adolescente. Vocês vão ter o primeiro encontro internacional agora, né? Isso. Vai ser na Associação dos Médicos, Médicos, dias isso. 25 e 26 de março. Isso é uma iniciativa da Chacur e Chacur, que é hoje a empresa que eu sou gestora, Sim. com o apoio do Grupo Acolhe Autismo e outros apoiadores, né? Nós vimos que nesse período todo que eu tô aqui em Santos, a gente tinha que sair daqui para buscar uma capacitação ou alguma coisa mais atual. E aí, nesse caminho todo aí de muito estudo, de muita busca, eu tive a oportunidade de estar com um desses profissionais e fazer o convite para a gente dar um start. E nós vamos deixar aqui no ar também. Muito obrigada. Fala um pouquinho para mim como funciona a Acolhe Autismo, a ONG que vocês fazem parte. Na verdade, eu nem sei se eu posso chamar de ONG ainda, porque É uma nós associação. constituímos um grupo porque a gente via dificuldade, ainda existe, no acolhimento mesmo. Tá. O nome o acolhe tem tudo a ver. Então, os pais, eu também me incluo, porque nós íamos em busca de um médico ou de um tratamento e não existia essa acolhida,
Ao contrário, eu, graças a Deus, consegui enfrentar algumas ironias que médico fala, né? Ou que nem assim, para uma mãe adotiva que me contou, eu fiquei pasma. O médico falou, olha, tem autismo, e aí, você vai devolver? Nossa, então, o que é isso? Que juramento esse médico fez, né? E, enfim, falei, bom, não adianta eu reclamar dos médicos, vamos fazer alguma coisa para ajudar. E como eu tinha sido acolhida por amigas da internet, a gente tinha um grupo virtual que a gente acabava se encontrando uma vez por ano, se tornou real. Eu ia muito para Atibaia, para Jundiaí, para São Paulo. E isso foi bom. Né? Eu sou da época do Yahoo, que tinha vários fóruns, eu participava de 6, 7, 8, e ali a gente tinha uma infinidade de apoio e de informação. Perfeito. Muito mais rápido do que um médico. Então, não que a gente fosse medicar ou diagnosticar ninguém. Mas aquela troca. A troca era riquíssima. Então, umas orientavam as outras, né? Espetacular. E eu enfrentava uma dificuldade. Nunca foi fácil, mas financeiramente eu não conseguia pagar terapias pro meu filho. Então eu falei, bom, se eu não posso fazer pro meu filho, né? Eu vou trabalhar pelo filho dos outros. Mas é uma maravilha isso, aí Deus vai ter que pôr a mão. Foi assim que eu comecei e me assustei com um avalanche que foi chegando. Eu não esperava, sabe? A gente tinha aquela rede social no Facebook, graças a Deus. Vamos panfletar no Gonzaga, vamos... Porque não tinha nenhum... Hoje vocês, assim, desse grupo do Acolhe Autismo, são em quantos, mais ou menos? Eu não sei uma nem infinidade. Falar, porque só de seguidores são 4 mil, por aí. Ai, porque a gente junta pessoal até de fora, sabe? Acaba juntando. O pessoal entra nas redes sociais ou entra no Google, né? Joga lá as palavrinhas e vai caindo, vai descobrindo os grupos, porque né? É muito mais um movimento. É um movimento Brasil, mundo. O movimento na rede social é muito forte. A internet é e aqui no Brasil, né, tava no Rio, lá tava no norte. Então tava muito, assim, muito fechado. Santos não tinha nada, a Baixada não tinha nada. Incrível, né? E, assim, nada de ir pra rua, de mobilizar. O primeiro agora ano... já tem, vai ter mais agora. Com certeza. O primeiro ano a gente queria colocar cartazes no comércio, que eu ganhei uns cartazes do pessoal de Jundiaí. Lindos, enormes, né? E tinha lojas que não deixavam. Então você vê como era difícil, né? Nós fomos panfletar como é que fala? No semáforo, parava com a faixa, a pessoa tinha medo. Mas isso tudo está superado. Nós temos... Assim, uma boa parte já superou, né? Graças a Deus. 80%, já são 5 anos. Mas ainda a falta de informação mas é o que eu digo, é isso que nós precisamos. Agora, com esse encontro, a coisa, se Deus quiser, aqui o programa, vocês vão deixar também, porque vai para os nossos meios de comunicação todos, enfim. Agora, eu preciso que vocês me deem, assim, uma palavra para as mães que descobriram que têm filhos autistas. Não é como tratar, não é nada disso, pelo amor de Deus. Mas uma palavra que vocês queiram deixar. Eu vou até replicar uma fala de uma querida lá do Rio de Janeiro, em que ela fala que não é uma sentença de morte, é uma sentença de luta, né? Luta o tempo todo. E o grupo, esses grupos vêm justamente para fortalecer cada mãe, cada familiar que acha que agora o mundo acabou. Não, você vai descobrir um mundo. Ana, eu vou falar pela minha experiência muito positiva, um mundo incrível, um mundo que você valoriza as pequenas coisas, e aí você vai olhar para você, vai olhar para o seu entorno e vai falar, poxa, a vida é muito maior, é maior. Então, é um detalhe, ele usar o banheiro adequadamente, Como você acha que os teus filhos enxergam o mundo? Eu acho que da forma que eu passo esse mundo para eles, com pureza. Eu ia perguntar isso para você também. Aprende a enxergar do jeito deles, né? Os olhos deles. Porque eles são capazes de captar a essência de uma pessoa. Exatamente. Às vezes é uma
uma pessoa meio desregrada, é uma pessoa que socialmente não é muito, mas ele pega a essência boa que tem ali e ele traz, ele destaca, ou ele desenvolve, eles fazem a florescer. É assim, entendeu? Eles isso mexem mesmo. com aquilo. E com a gente. É assim que eles veem o ainda, mundo. exatamente. Mas você vê o exemplo que você me deu do refrigerante do rapaz. Pegou e ainda sorriu, achou lindo. Não é o mundo que nós vivemos. Não. Então a gente também tem a missão de mostrar para eles que, embora seja puro na essência deles, eles vão ter que estar preparados para a frustração, para as coisas do mundo. É triste, mas você tem que ensinar, entre aspas, a malícia. Exatamente. Eles não têm. Um dos problemas que sempre bate na minha cabeça é você vai num teatro, num cinema, existe o banheiro feminino e masculino. Sim. Com esse rapazinho, ou meu filho mesmo, que já é maior que eu. Minha filha. Como que você vai? Você vai no banheiro feminino com ele? Você vai no banheiro masculino, deixá-lo lá com a inocência dele? Então você tem que preparar. Então, nós temos que pensar no banheiro inclusivo, talvez, eu não sei. Também. Mas alguma coisa tem que ser feita, porque eles são puros demais, sabe? Ou podem até ser levados, né, para uma coisa de maldade sem perceber. Sem perceber. Olha, gente, emocionante o depoimento de vocês, emocionantes essas criaturas que aceitaram vir assim para fazer o bem a alguém, o mundo, mostrar o que é um mundo de maior pureza mesmo, é o termo. Mesmo, você usou o termo certo. E eu quero fazer mais um convite sobre esse primeiro encontro internacional sobre TEA, na Associação dos Médicos de Santos, dias 25 e 26 de março, horário integral. Isso, a inscrição se dá pelo envio do depósito bancário, mais informações pelo educachacur@gmail.com. Gente, vamos prestigiar, vamos ajudar essa turma tão bacana que se dedica de corpo e alma para essas criaturas tão especiais. Muito obrigada pela presença de vocês, viu, gente? Sorte, alegria, cada vez mais para vocês cumprirem a missão de vocês. Uma grande missão. Obrigada. Obrigada, querida. JB, eu acabo de conversar com Ana Paula Chacur e Ana Lúcia Leite Félix. Para você e para todos que ficaram conosco até agora, um grande beijo e até o próximo programa.